Olá, gente, tudo bem? Espero que todos aí estejam numa boa. Hoje, gente, nós vamos falar de um período, né, eu diria que um dos mais tristes da nossa história contemporânea, que é a Segunda Guerra Mundial. Já falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, depois falamos do que a gente chama do período entre guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, lembrando, Estados Unidos e Japão saem bombando, ou seja, se tornam grandes potências econômicas. Quando chega em 1929, a economia norte-americana quebra, nós já falamos, né? Não tinha uma base sólida. E nesse período vai acontecer também o surgimento dos regimes totalitários na Europa. Fascismo na Itália, que praticamente vai influenciar o nazismo na Alemanha. Esses dois regimes são fundamentais aqui para a gente entender também a questão da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que, além do fascismo e nazismo, nós tivemos também em outros países a expansão desses regimes. Né? Na Espanha, vamos ter o franquismo, que é uma continuação do fascismo italiano. Em Portugal, o salazarismo, também uma continuação do fascismo na Itália. E depois, no período do Joseph Stalin, o stalinismo. Então, é só para vocês já irem entendendo que, infelizmente, não ficou só em fascismo e nazismo. Tá? Nós tivemos também, anterior a tudo isso, a Revolução Russa, 1917, né? A União Soviética sai da Primeira Guerra Mundial totalmente derrotada, é o primeiro país a sair, porque estava vivendo uma confusão lá, e transforma, é o primeiro país também a exercer, né, a implantar o regime socialista. Então, tudo isso para recordar, para que a gente possa entrar aqui na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, ou seja, 6 anos de guerra. Vamos falar aqui, pessoal, dos principais antecedentes da guerra. O que são esses antecedentes? Gente, para nós falarmos aqui da dimensão do que foi essa guerra, a gente precisa também nortear vocês dos principais conflitos que já vinham acontecendo antes da declaração de guerra, principalmente na Europa e na Ásia. Então, esses antecedentes são os conflitos que já vinham acontecendo e que, infelizmente, vão desencadear aí para a Segunda Guerra Mundial. Antes da gente falar, eu gostaria também de fazer aqui uma outra colocação. A gente vai ver, pessoal, que a Segunda Guerra Mundial, e para muitos historiadores, e eu sou uma que concordo, ela foi uma extensão da Primeira Guerra Mundial. Basicamente, o que levou à Primeira Guerra Mundial vai ser de uma forma, com uma estrutura diferente, também o motivo da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então vamos lá. Tratado de Versalhes. Hitler descumpre todas as imposições impostas à Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, lá no final, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, vocês se lembram, a Alemanha foi considerada a única culpada, teve que assinar um tratado de Versalhes na casa de sua maior inimiga, que é a França. Então teve essa humilhação. E lá, quando assinou esse tratado, além dela ter sido considerada culpada, ela teve que cumprir a questão de não se militarizar, ou seja, praticamente não incentivar e não fabricar mais nada relativo à questão de armamentos, devolver territórios, estão lembrados? Teve que devolver a Sácia e a Lorena, territórios que ela havia anexado. E o pior de todos os castigos, pagar pesadas indenizações aos países envolvidos, principalmente Dona Inglaterra e Dona França. Então, pessoal, foi muita humilhação. Né? Não estou dizendo que isso é motivo para a guerra, mas tudo isso aí estava engasgado no gogó dos alemães. Aí vai aparecer a figura de Hitler, que nós já falamos na aula passada, e praticamente ele vai descumprindo, ele vai
descumprir tudo o que havia sido assinado lá em 1918. Então ele vai descumprir e começar a aprontar. Tá? E lembrando a vocês também que desse período difícil em que a Alemanha viveu, nesse período entre guerras, havia já um sentimento, isso é muito importante a gente dizer, de vergonha dos alemães. Né? Os alemães se sentiam envergonhados da forma como eles perderam a Primeira Guerra Mundial, da forma como eles foram tratados. Então, havia um sentimento muito forte de vingança. E essa vingança era para fazer com que os alemães sentissem novamente orgulho de serem alemães. Então, vocês vão ver em que isso vai acontecer. Depois nós tivemos aqui a formação da aliança. Aqui, gente, ó, já começou a aprontar. Roma, Berlim, Tóquio. Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, e Tóquio, capital do Japão. Gente, eles formaram já uma aliança política e econômica, principalmente política. Primeiro, quem assinou esse tratado, essa aliança, foi o Japão e a Alemanha, e só depois é que a Itália entrou. Então, eles formaram o que a gente chama das forças do eixo. O que significava isso? Expressar o totalitarismo e tinha pretensões expansionistas. Aí eu queria também deixar claro para vocês que com essa aliança, em 1935, a Itália invadiu a Etiópia, na África, tá? E o Japão aproveitou também, em 1936, invade a Manchúria, que era uma região da China. Então, vocês estão começando a perceber que a estrutura já estava sendo montada. E esse totalitarismo, né, não vai ser só por causa do fascismo de Mussolini na Itália e do nazismo de Hitler na Alemanha, não. Os japoneses vinham também com o mesmo sentimento. E a gente vai ver isso aqui. Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939. Essa guerra, pessoal, como eu acabei de falar, a Espanha passava por um processo um pouco... A Espanha estava uma bagunça. Pronto, vai ficar mais fácil para vocês. Estava uma bagunça generalizada. E aí a Alemanha, né, já senhor Hitler, auxiliou a Espanha, aqueles, obviamente, que eram favoráveis às suas ideias, ajudou o governo a implantar um governo totalitário e colocou o Franco, que era o general Francisco Franco, nessa guerra. Essa guerra durou 3 anos, foi terrível, matou muita gente. E basicamente aqui nós vamos ter o franquismo, que era um genérico do fascismo italiano, mas apoiado por Hitler. Gente, eu não posso me alongar muito nessa guerra, mas eu só queria deixar claro para vocês uma coisa. A Alemanha, ela já estava babando. E a Guerra Civil Espanhola, para os alemães, tanto é que Hitler mandou tropas alemãs para ajudar essa parte do general Franco, para Hitler foi um espetáculo, porque ele já estava armado e ele precisava fazer teste do seu grande armamento, ou seja, de toda a montagem de uma guerra. Então a Guerra Civil Espanhola, para os alemães, foi um test drive de seu armamento, ou seja, eu vou testar aqui porque eu vou usar, né? Triste. 1933, aqui começou, gente. Agora começou. Agora Hitler já vai começar a dar sinais do que ele ia fazer. Então, em 1938, o Hitler anexou a Áustria. Ele foi lá e anexou, Helenise? Simplesmente falou, vem aqui. Não, evidente que não. Hitler aproveitou, né? Eu já falei para vocês que territorialmente é vizinho um do outro, é quintal um do outro. Então, o Hitler anexou a Áustria com a desculpa do pan-germanismo. Lembra lá da Primeira Guerra Mundial? Ou seja, proteger os povos de origem germânica e os austríacos, obviamente, de origem germânica. Então a intenção dele era já começar a formar um grande império, o Reich germânico. Deixa eu aproveitar e falar aqui um pouquinho sobre essa questão aqui da Áustria. Ele não foi lá simplesmente e invadiu, não. Houve um complô lá com o rei, né, que governava a Áustria. Lembra lá na Primeira Guerra Mundial era o Império Austro-Húngaro, depois separa.
Então, a Áustria, coitadinha, a Áustria não tinha uma identidade ainda, não tinha criado uma identidade. O Hitler aproveitou tudo isso, bagunçou com quem estava lá e falou, olha, vamos fazer aqui um plebiscito, né, uma consulta à população do que vocês acham dos alemães tomarem conta de nós. Nós estamos precisando de alguém que tome conta. Infelizmente, gente, os austríacos, até por não terem criado uma identidade, com 99% eles deram o passaporte. Eles deram o cheque em branco para que Hitler invadisse e já começasse a formar o seu império. Então, a primeira vítima, a Áustria. Depois, gente, veio a questão da Tchecoslováquia. Aqui também uma questão seríssima. A Tchecoslováquia, né, antiga Tchecoslováquia, hoje são dois países, República Tcheca e Eslováquia, ficava ali na região dos Balcãs, uma região rica, uma região importante. E o Hitler, antes mesmo de invadir, de anexar a Áustria, o Hitler já tinha começado naquela sua história do espaço vital. Ele precisava se expandir. Então, ele antes de anexar a Tchecoslováquia, ele vai anexar uma região que fazia parte da Tchecoslováquia, chamava região de Sudetos, uma região muito rica em carvão. E quando ele fez isso, presta atenção, gente, quando ele fez isso, a Inglaterra e a França olharam, deixa. Ou seja, acharam que não ia acontecer nada. Lavaram as mãos. Não vai ter mais nada, ele vai ficar só por aí. Só que não foi só por aí, gente. Aí ele vai anexar a Tchecoslováquia. O que é pior, que eu vou explicar aqui para vocês agora. Tem um grande historiador, e eu gosto muito, um historiador egípcio, chamado Eric Hobsbawm, que eu gosto demais, e ele fala que se tem culpados pelo início da Segunda Guerra Mundial, dona França e dona Inglaterra. Por quê? Essa questão aqui da Tchecoslováquia. Quando ele tentou invadir a Tchecoslováquia, imediatamente foi feita a Conferência de Munique, 1938. Aí vai estar o líder da Inglaterra, que era o primeiro-ministro, o da França, o da Itália, Mussolini, e o Hitler da Alemanha. Então esses bonitos se reúnem, assinam um tratado, e vai conceder à Alemanha a anexação da região dos Sudetos. E depois ele invade a Tchecoslováquia. Vocês sabem, gente, o que é a coisa mais absurda nisso tudo? É que quando foi feita essa conferência, a que precisava estar lá para saber o que ia ser decidido, não foi convidada. Tchecoslováquia, você fica aí porque nós vamos decidir se o Hitler vai invadir você ou não. Então, primeiro, eles autorizaram que Hitler anexasse a região dos Sudetos, automaticamente Hitler foi lá e invadiu a Tchecoslováquia. Então, gente, preste bem atenção nessa questão aí. Quando o Hitler fez isso, a Alemanha e a Inglaterra não fizeram nada. Na verdade, aqui seria o que a gente chama de política do apaziguamento, ou seja, não, nós estamos fazendo isso para apaziguar, para deixar o Hitler tranquilo. Ele vai pegar Sudetos, ele vai pegar a Tchecoslováquia, mas vai ficar por aí. Não foi. Então, infelizmente, dona França, dona Inglaterra tem culpa, sim, até onde Hitler chegou. Deram corda para o homem. Gente, aí vem essa outra aqui também é ótima. Pacto de não agressão, o pacto germano-soviético. O Hitler já tinha feito aliança com quem? Com a Itália, Mussolini, amicíssimos, amigo de berçário, e com o imperador japonês. Então estavam os três lá na sua progressão expansionista. A Itália para um lado, a Alemanha basicamente na Europa e o Japão na Ásia. Beleza. Aí o Hitler vai procurar o Stalin e vai assinar um acordo de não agressão entre esses dois países. Se no futuro a Alemanha viesse a travar uma guerra contra a França e a Inglaterra. Então presta atenção, o Hitler chama lá o outro louco chamado Joseph Stalin e fala assim, vamos assinar aqui um acordo. Eu não te ataco e você não me ataca. Se houver uma guerra, olha a cabeça de Hitler, se houver uma guerra que pode acontecer entre a França e a Inglaterra, você fica tranquilinho porque eu não vou mexer com você. Mentira, não foi o que aconteceu.
Tá? E esse pacto, é importante também a gente dizer que nesse pacto eles também já tinham traçado o destino da Polônia, que era o próximo destino de Hitler. A próxima vítima de Hitler, Polônia. Então eles falaram assim, o Stalin, eu vou invadir a Polônia pelo lado oeste, tá? E você pode pegar aqui a parte leste. Aí a gente vai dividir a Polônia. Você fica com um pedaço, eu fico com outro. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Gente, aqui eu coloquei aqui para vocês uma animação para ficar mais fácil, né? Como é que Hitler chegou aonde ele chegou? Fortaleceu-se militarmente, nós já falamos sobre isso, criou empregos, falamos que economicamente Hitler salvou a Alemanha, discursos, né? O discurso, ele fazia discurso para a multidão, muito bravo, né? Aquela coisa assim. Passasse uma formiguinha ou uma mosca, ninguém nem olhava, de tanto que ele conseguia convencer as pessoas. Usou a política secreta e a propaganda, as SS, né, para perseguir os seus opositores, foi eleito chanceler e formou o partido nazista, né, incentivando o racismo. Mas, na verdade, já era perseguição aí aos judeus. Vamos ver como é que o Japão também entra nessa. Rico e poderoso, né, ele queria ser rico e poderoso como o mundo ocidental. A política nova, né, vai formar um novo governo, mudanças na escola, indústria e comércio. Então aqui eu queria, e também vai se militarizar. Outro parêntese. Os japoneses, gente, desde a década de 1930, no final da Primeira Guerra Mundial, o japonês começou a criar uma outra cultura. E como eles saíram da Primeira Guerra muito bem economicamente e já com desenvolvimento industrial fantástico, foi colocado na população japonesa que eles tinham o direito de se expandir, de fazer também essa questão da expansão territorial. O que é pior, também foi dito a eles que eles eram uma nação superior a dos outros. Olha bem o grau de loucura. Eles eram uma nação superior dos outros. E isso dava a eles o direito também de crescer. Beleza, né? Aí vem outro aqui, o Mussolini. Preparou-se para a guerra, criou empregos, usou política de propaganda igualzinho o senhor Hitler, tornou-se um ditador e fundou o Partido Socialista. Então vocês estão vendo aqui, ó, né? Hitler, Japão e Mussolini. E aqui eu fiz uma animação aqui para vocês também sobre o que é esse eixo. A figura linda do Hitler, mais terras, o senhor Mussolini e o imperador japonês, mais poder. Hitler pensava em mais terras, Mussolini mais poder e o imperador japonês mais poder. Então vocês já estão percebendo o que vai acontecer. Gente, vamos aqui para o início da guerra. Qual foi o motivo principal para que a guerra acontecesse? Novamente, como foi lá na Primeira Guerra Mundial, a estrutura, todo o mecanismo já estava pronto. Aqui em cima eu coloquei também para vocês entenderem. Aqui seria o coitadinho da Tchecoslováquia, que não foi convidado para a festa lá, né, a Conferência de Munique. E aqui, né, seria o inglês com o francês, deixando claro aqui que o Hitler podia fazer o que ele quisesse. Aqui, ó, esta é minha última exigência. Mentira, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Vamos ver aqui qual foi o estupim para a guerra. Durante 1938, a Alemanha nazista anexou a Áustria, que nós já falamos, e parte da antiga Tchecoslováquia. Esse desejo por aumentar seu território era pautado na teoria do espaço vital, que era lá uma das características do nazismo. Ideia que surgiu do sentimento alemão de revolta por ter perdido terras, devolveu lá para a França, né, Alsácia e Lorena, após a Primeira Guerra Mundial. A teoria ainda pregava que a raça ariana, né, lembra, deveria ter um único território e expandi-lo ao máximo, formando um guia, um império, um povo, conforme dizia Hitler. Olha que beleza. Então, a minha raça é superior, eu sou uma ariana, e, além disso, eu quero transformar toda a Europa num grande império, um único povo. Que beleza, né? E o único guia, o guia seria Hitler. Então, gente, diante de tudo isso, o Hitler já estava pronto. Em 1º de setembro de 1939, o Hitler invadiu a Polônia. Lembra que eu acabei de explicar? Ele invadiu a Polônia
sem consultar lá o amiguinho dele, a União Soviética. Lembra que eu falei para vocês que eles iam invadir, um invadiu para um lado, o outro invadiu para o outro? Não, ele já foi lá e invadiu automaticamente. E aqui, pessoal, inaugura a estratégia que ficaria conhecida como Blitzkrieg, que em alemão, gostaram do meu alemão, significa guerra relâmpago. O que era essa Blitzkrieg, ou Blitzkrieg, né? Depende da pronúncia. Ele criou uma estratégia em que ele atacaria o seu inimigo em 3 frentes, de uma vez só. Pelo ar, ou seja, força aérea, por terrestre, os exércitos, e se fosse necessário, também marítimo. Então, de uma vez só. E aí, gente, não tinha ninguém que desse conta. Então, essa guerra relâmpago foi uma estratégia totalmente diferente. A Alemanha nazista lançou um feroz ataque aéreo e terrestre sobre a cidade polonesa. De uma vez só, ele bombardeou e ele acuou a população polonesa. Aqui, nós podemos dizer que é o estupim e o início da Segunda Guerra Mundial. Diante da insistência e sucesso de Hitler em reconquistar Danzig, que havia também devolvido na Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido, a senhora Inglaterra e a França declaram guerra ao país germânico no dia 3 de setembro de 1939. Foi o início da Segunda Guerra Mundial. O estupim, a invasão da Polônia. E aí, automaticamente, a França e a Inglaterra declaram guerra para a Alemanha. Começa aqui, infelizmente, uma das páginas mais tristes da história. Gente, vai ser formado 2 grupos, 2 alianças. O eixo, que nós já falamos, né? Alemanha, Itália e Japão, e a força dos aliados. A Inglaterra, a França e a União Soviética. Lembrando que depois, que a gente vai ver aqui, lá no final da guerra, vai entrar os Estados Unidos também do lado aqui dos aliados. Nós tivemos 3 fases na guerra. O conflito pode ser dividido em 3 fases. A vitórias do eixo, quando só deu a Alemanha, 1939 a 41. Depois vai ficar empatado, né, aliados e eixo, 41 a 43. E a terceira fase, a derrota, graças a Deus, né, dos nazistas, de 1943 a 1945. Vamos falar então aqui da primeira fase. As vitórias do eixo. A Alemanha, vamos recordar, primeiro invadiu a Polônia. Aí, porteira aberta, vamos embora. Aí começou, perdão aqui, gente. Aí começou, invadiu a Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. Então, começou pela Polônia, depois veio Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. 1940, aí pronto, né? Se ela invadiu a Bélgica, gente, na Europa é assim, a Bélgica está ao lado da França, é muito próximo à França. Então, se ele já tinha invadido a Bélgica, para entrar na França, não ia ter dificuldade nenhuma. Então, em 1940, a Alemanha invade a França. Aí, os franceses, gente, isso aqui vai dar uma confusão. Os franceses automaticamente, muito fracos militarmente, muito mal preparados, muito mal conduzidos, então foi muito fácil o Hitler e as tropas alemãs invadirem a França. Aí, automaticamente, a França assina o armistício com a Alemanha. Tipo assim, não tem jeito. E em 14 de junho de 1940, a França foi dividida em 2 partes. Uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Gente, então vocês estão vendo que a França deu uma escorregada aí, né? Bom, eita. Desculpa, gente. Em 8 de agosto de 1940, Hitler manda bombardear as cidades britânicas. Então, uma outra coisa importante aqui nessa fase é que o lugar onde o Hitler mais queria invadir era a Inglaterra. E a Inglaterra, apesar de estar em muito menor número, conseguiu deter os alemães. O Hitler mandou bombardear Londres, bombardeou um pedaço da cidade, da capital, né, Londres, e conseguiu invadir algumas cidades próximas a Londres, mas não chegou a invadir. Então, embora tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica, famosíssima, porque eles eram imbatíveis, consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou invasões em solo alemão. Então, nessa primeira fase, a única derrota que Hitler teve foi o fato de não conseguir invadir
Londres, né? Bombardeou, mas não entrou em Londres, certo? Segunda fase, equilíbrio das forças. Então aqui agora é o empate. 1941, 1943. 1941, a Alemanha invade algumas regiões da União Soviética. Deixa eu explicar. Aqui nós temos uma outra história. Aí você vai falar assim, mas ele não tinha feito lá o pacto de não agressão com a União Soviética? Gente, Hitler é mais falso que nota de 15. Ele não estava nem aí para esse pacto. E ele tentou realmente invadir algumas regiões da União Soviética. Na verdade, ele entrou em regiões da União Soviética. E obviamente, que o que ele queria era entrar em Moscou. E aqui eu queria fazer um comentário para vocês, que foi super importante. Aqui foi, segundo os historiadores, foi o maior erro estratégico de Hitler. Se o Hitler tivesse continuado só nessa tática de invadir os países, que ele já tinha invadido quase toda a Europa, ficaria mais fácil. O maior erro de Hitler foi invadir a União Soviética. Primeiro, a extensão do país. Segundo, como é que Hitler ia manter tropas numa frente, né, a frente que a gente chama da frente ocidental, da Europa Ocidental, e uma outra frente para a Europa Oriental, ou seja, da questão aqui da União Soviética. Esse aqui foi o maior erro estratégico de Hitler. E além do mais, pessoal, como aconteceu lá com Napoleão, quando Napoleão também tentou invadir a União Soviética, se deu muito mal também, que a gente chama de general do inverno, a questão do frio. Frio congelante, tropas cansadas, então o frio, todo o cansaço, fez com que não conseguisse entrar em Moscou. Além disso, o rigoroso inverno ajudou também a derrotar o exército alemão. Mas a grande vitória que a gente pode representar aqui nessa segunda fase foi a vitória soviética na famosa Batalha de Stalingrado. Essa guerra durou 6 meses, um pouco mais. Foi uma batalha sangrenta, mais ou menos de 1.500 a 5.000 pessoas mortas. E nessa batalha de Stalingrado, os russos soviéticos conseguiram deter as tropas alemãs. Então foi a partir da vitória dos soviéticos contra a Alemanha nessa batalha que mostrou-se ao mundo que o exército alemão não era imbatível. Ou seja, o exército alemão estava se cansando. Porque, gente, não é igual um carro ou qualquer outra coisa que quebra uma peça, você repõe. Nós estamos falando de vidas. Então, 6 anos de guerra, não tem como você ficar o tempo inteiro repondo aí o seu exército. Então, a Batalha de Stalingrado representou que era possível vencer a imbatível Alemanha. E acabou sendo um terrível golpe psicológico para os alemães. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que essa batalha fez até que, como o Hitler traiu também, né, o Stalin, porque ele rompeu o acordo, então a União Soviética continua ali ajudando os aliados, porque Hitler tinha um acordo com o Stalin, mas, para variar, né, escreveu no leu. 1941, o Japão bombardeia a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, uma das maiores bases navais dos Estados Unidos. Deixa eu aproveitar aqui e também falar para vocês. Por que o Japão fez isso? Gente, é um outro erro cometido pelos japoneses. O Japão, desde 1930, desde que ele começou a invadir boa parte do território chinês, depois ele invadiu inclusive a Manchúria, ele já vinha demonstrando esse caráter também de expansão, expansionista. Como eu falei para vocês, eles também se achavam uma raça superior e tinha o direito de invadir, de expandir. E aqui também foi um grande erro japonês. Quando eles invadiram essa base naval dos Estados Unidos, eles não tinham noção de com quem eles estavam mexendo. Na verdade, pessoal, eles subestimaram
a força do exército, a força norte-americana na questão de guerra. Lembre-se disso, na Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entrou lá no finalzinho, foi para acabar com a graça do povo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então o Japão cometeu um grande erro, que foi esse ataque. Inclusive o imperador chinês, na época, disse que tinha sido um sucesso. Não foi. Em 7 de dezembro de 1941, prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Mas por que o Japão vai atacar lá? Porque o Japão tinha interesse em territórios que disputava com os Estados Unidos nessa região. Então, né, com quem que ele foi mexer? Diante do ataque, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão. E aí os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, lógico, ao lado dos aliados. Pearl Harbor não foi a destruição, como os japoneses cantaram, né, que eles tinham destruído a maior base naval dos Estados Unidos. Não foi bem assim. Eles estragaram, vamos assim dizer, destruíram um pouco, mas ainda sobrou muita coisa. E aqui, gente, nós vamos ter, nessa fase da guerra, nós vamos ter a entrada de uma coisa muito interessante, que foram os pilotos kamikazes japoneses, que eram aqueles pilotos que recebiam a função de atacar a base naval, né? Eles jogavam o avião, eles não jogavam bomba do avião, eles se jogavam com o avião em cima dos navios que estavam aportados lá, né? Dos porta-aviões, os destroyers, tudo. Então aqui nós temos a entrada do kamikaze. O kamikaze era essa figura que ele praticamente completava a sua missão suicidando. Suicidando como? Porque os ataques eram suicidas, né? Você vai lá, ele pegava o avião e já jogava em cima com a bomba e tudo. Então, aqui nós temos a entrada dos kamikazes. E só para a gente finalizar aqui sobre Pearl Harbor, houve mais ou menos 2.000 mortos dos norte-americanos. Então, a pretensão do Japão foi uma, mas o resultado foi outra. E aqui, gente, eles mexeram no vespeiro, né? Com quem que eles vão mexer? E aqui a entrada dos Estados Unidos na guerra, que foi fundamental, né? Mais uma vez, gente, para que os aliados vencessem. A terceira fase e última, 1941-1945. Vitória dos aliados. Na Itália, o governo de Benito Mussolini, aqui é quando ele nasceu, quando ele morreu. Gente, deixar bem claro, Mussolini, nesse período, a Itália já estava sem gás nenhum. Houve uma revolta muito grande na Itália. Aqueles que deram um cheque em branco para Mussolini e que achavam que ele era o líder, perceberam que as intenções de Mussolini não tinham nada a ver com o que ele pregava. E como eles já estavam traumatizados com a Primeira Guerra Mundial, porque eles saíram com a mão na frente e outra atrás, aí houve um movimento revolucionário na Itália, e com isso o Mussolini foi destituído do poder e volta a monarquia nas mãos do Vítor Emanuel III, em julho de 1943. E interessante também é que o Mussolini tenta fugir, porque o povo queria linchá-lo, né? Ele tenta fugir com os companheiros dele, ele é pego, levado de volta para a Itália, e ele vai ser espancado, vão torturá-lo e o corpito dele vai ficar pendurado em praça pública. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver essa foto, né? Muito agradável. E aqui também nós temos... e outra coisa importante que eu já ia me esquecendo, né? Lembra que a Itália, no início da guerra, fazia parte lá do eixo. Depois que Mussolini foi morto, o rei Vítor Emanuel III mudou de lado. Então estava do lado da Alemanha, agora mudou de lado e declarou guerra para a Alemanha, em 1943. A mesma coisa a Itália fez na Primeira Guerra Mundial. Bom, agora nós vamos aqui para um dos acontecimentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Em 6 de junho daquele ano, ocorreu o famoso Dia D, como é conhecido. O Dia D foi o desembarque de várias tropas, franceses, alemães não, franceses, até italianos, ingleses. Eles vão desembarcar na Normandia, que é no norte da França, para fazer um ataque contra os alemães que estavam lá.
vai ser uma batalha duríssima, mas eles vão fazer com que boa parte desses alemães recuem, ou seja, eles vão voltar e conseguem libertar a França. Finalmente a França aqui vai ser libertada. Então o dia D, gente, foi importantíssimo também para a derrota da Alemanha. Ainda na Europa, o exército soviético libertou a Polônia, que foi o primeiro país, né, que o Hitler invadiu, em janeiro de 1945. Conquista a Alemanha e derrota o Terceiro Reich em 8 de maio. O conflito termina na Europa. Então vamos ter que fazer um parênteses aqui também. Com essa, o Hitler, quando percebeu que já não conseguia mais, ele fica enfurecido. O dia D foi fundamental para Hitler perceber que não tinha mais o que ser feito. Muitos dos soldados alemães vão desertar e os que voltam praticamente não têm mais força nenhuma. Então, os soviéticos, o exército soviético não foi, na verdade, quem invadiu Berlim foi o exército soviético. Ele estava na Polônia e depois eles vão entrar na Alemanha. E quando eles entram na Alemanha, a Alemanha, né, não tem mais como. E todo mundo já sabe, no dia 30 de abril de 1945, quando o Hitler estava já cercado no seu bunker, ou seja, no seu esconderijo, não tinha mais o que fazer, ele já havia combinado, ele tinha se casado com a namorada dele, na Eva Braun, 3 dias antes, então já havia combinado. A Eva Braun foi a primeira a tomar cianureto, suicidou, a pessoa que estava com o Hitler também, e o Hitler tomou, além do veneno, o cianureto, ele deu um tiro na cabeça. Então, o Hitler suicidou-se. E aí, gente, muito se falou que Hitler não tinha morrido, que o corpo dele não foi achado. Então, muito tempo depois, na verdade tem pouco tempo isso, foi já determinado, e isso é comprovado historicamente, que Hitler morreu sim, e como houve muitos ataques, muitas bombas no esconderijo em que ele estava, o corpo dele foi queimado, né? As bombas explodiram e o corpo dele foi carbonizado. E os soviéticos, para que não tivesse nenhuma especulação, ficaram com os restos mortais dele. E depois, enterrado no lugar onde ninguém sabe. Na verdade, eles trocaram 3 vezes o local onde Hitler foi colocado para que, né, não surgisse nenhuma idolatria. Então aqui, quando os alemães se sentem totalmente já cercados, o que o Hitler faz foi suicidar. Então ele suicidou no dia 30 de abril de 1945. E em 8 de maio, o conflito termina, porque aí quem ficou no poder assina o termo de rendição. Tá certo? Sem perspectiva de capitular, ou seja, o Japão sofre a sua pior ofensiva. Gente, em 8 de maio, a guerra terminou na Europa. Mas ela vai continuar porque o Japão, achando que estava podendo. E aí, pessoal, vem o troco dos norte-americanos. Como eu falei para vocês, os japoneses foram mexer com quem não precisava. Né? Mexeram numa caixa de marimbondo. E aí, infelizmente, no dia 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam uma bomba atômica na cidade de Hiroshima e em 9 de agosto, 3 dias depois, em Nagasaki. Depois disso, não havia mais nada a ser feito pelo Japão. E tinha uma outra coisa, muitos japoneses preferiam cometer o suicídio, aliás, ou eles lutavam até a morte, ou eles se suicidavam com uma adaga, que é uma espécie de um punhal, porque para a cultura japonesa seria uma vergonha serem presos pelo inimigo. Então tem isso também. Então aqueles poucos que resistiram preferiram até morrer. Então a rendição do Japão foi assinada em 2 de setembro de 1945, pondo fim ao conflito no Pacífico e ao fim de toda a guerra.
Aqui embaixo, só umas ilustrações, né? Esse aqui são fotos reais, né? O desembarque das tropas na Normandia, o ataque a Pearl Harbor em 1941, e aqui, infelizmente, né, como foi a explosão da bomba atômica em Hiroshima. Aqui para vocês verem depois como é que ficou a cidade. Gente, depois nós vamos falar, eu vou fazer uma outra aula sobre o que foram essas duas bombas atômicas. Só para a gente ilustrar, 100 mil pessoas morreram. Né? Então a bomba atômica, muitos historiadores, são duas vertentes, muitos historiadores falam que os Estados Unidos fizeram isso para mostrar ao mundo a força e a preponderância deles na questão bélica. Ou seja, não mexe comigo não, que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. E outros já acham que foi simplesmente uma questão de estratégia. Eu, particularmente, fico com a primeira. Eu acho que os Estados Unidos aqui quiseram mostrar aqui para não mexer com eles. Ou seja, não mexe comigo não, porque né, vocês sabem o que vai acontecer. Vamos falar aqui do Brasil na Segunda Guerra Mundial, bem rapidinho. O Brasil, gente, ele entrou na Segunda Guerra Mundial, sim. Na época, era o governo do Getúlio Vargas, que nós já falamos isso em História do Brasil, e o motivo que o Brasil entrou na guerra foi porque os alemães afundaram navios nossos. Então, o povo brasileiro exigiu que o Brasil também declarasse guerra à Alemanha. Na verdade, o Brasil entrou na guerra porque os Estados Unidos deu uma prensada. A participação dos Estados Unidos foi criado a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foi formada em 9 de agosto de 43. Foram mais de 25 mil homens e que ficaram lutando por 7 meses. Só para mim aqui também falar, o Brasil mandou a FEB para a Itália para libertar o norte da Itália. Certo? Lembra que a Itália mudou de lado e declarou guerra para a Alemanha? Então, o brasileiro foi para a Itália para lutar contra o alemão, para defender, para libertar os italianos. É meio confuso, mas a gente vai entender isso depois. Então, a participação do Brasil, pessoal, foi muito importante, viu? Não fiquem vocês achando aí que não foi importante, porque foi. Foi importante e ajudou, inclusive, numa batalha que eles tiveram uma atuação fundamental na famosa Batalha de Monte Castelo. Tá? Então aqui fotos aqui dos expedicionários e aqui eles. 3 mil soldados brasileiros foram feridos e 450 morreram. Consequências da guerra. A maioria dos países da Europa, lógico, destruídos e com população reduzida. A criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada no intuito de preservar a paz e manter a paz, que a gente sabe que infelizmente isso nunca aconteceu, mas nós vamos falar disso também depois. O grande vencedor da guerra, lembra que eu falei da crise de 29? Quem vai salvar a economia norte-americana? Segunda Guerra Mundial. O grande vencedor da guerra foi os Estados Unidos, que conseguiu se recuperar economicamente e também vai surgir uma outra grande potência, União Soviética. Então aqui, gente, nós vamos ter o surgimento de duas grandes superpotências econômicas e militares, Estados Unidos e União Soviética. Posteriormente, a divisão do mundo numa ordem bipolar. O mundo literalmente vai ser dividido em duas partes. Aqueles que apoiavam os Estados Unidos com regime capitalista e aqueles que não é que apoiavam, mas muito foram obrigados a seguir aí o regime socialista da União Soviética. Também, assim que acabou a guerra, a Alemanha foi ocupada por 3 países, França, Inglaterra e Estados Unidos. E com isso, mas foi dividida em 4 partes, na verdade. Uma ficou com a França, Inglaterra e Estados Unidos, e a outra parte com o soviético, com Stalin. Depois disso, a gente vai ver que a Alemanha, nessa guerra entre capitalismo e socialismo, ela acaba sendo dividida em 2 partes, que foi a questão do Muro de Berlim, que a gente vai falar disso também posteriormente. A guerra deixou mais de 80 milhões de pessoas e milhares de feridos e mutilados. Gente, também não existe uma conta certa de quantos morreram. É uma conta difícil de ser feita. Se vocês pegarem alguns livros, alguns sites, vai falar lá 57 milhões. Mas um número mais aproximado é entre 80 a 87 milhões de pessoas mortas. E alguns historiadores chegam a falar mais de 100 milhões. Lembrando que dentre esses 80 milhões, 6 milhões de judeus mortos pelo regime nazista. E aqui, gente, para nós finalizarmos,
eu coloquei alguns filmes que vocês podem assistir, são sugestões sobre a Segunda Guerra Mundial. O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme muito legal, um filme já antigo, bem interessante. O Resgate do Soldado Ryan, para mim, tem uma das cenas mais perfeitas, que é o início ali, quando eles vão desembarcar na Normandia. Muito bem feito, muito legalzinho, vale a pena ver. E a história verídica. A Queda, que é um filme fantástico, para quem tiver interesse, que fala sobre os 3 últimos dias de Hitler, quando ele percebe que ele estava cercado e ele vai mandar homens, mulheres, crianças, todo mundo virar soldado para tentar salvar aí a Alemanha. Então vale a pena assistir. Quem faz o papel de Hitler, inclusive, ganhou um prêmio, é fantástico esse filme. O Pianista, história linda, também verídica, maravilhosa. Prepare os lencinhos, meninas, porque a gente chora muito. Também é uma história verídica. Não vou contar muito, né? Só dou spoiler do filme. Stalingrado, excelente filme que fala sobre essa batalha de Stalingrado, que foi onde os alemães praticamente perderam a guerra. Dunkirk, vocês devem ter visto, é um filme mais recente, que fala quando os ingleses praticamente já estavam perdendo ali, estavam acuados, né, numa região ali da Escócia, pelos alemães, e aí vários civis vão com barcos, vai todo mundo para resgatar esses soldados que estavam presos aí dessa região. Muito interessante. Até o Último Homem, uma história também legal, um pouquinho mais assim. A Lista de Schindler, maravilhoso, né? Eu tenho esse filme, aliás, eu tenho quase todos. Uma história belíssima, real, de como um austríaco chamado Oskar Schindler salva aí, consegue salvar vários judeus do campo de concentração. Muito lindo também, prepare os lencinhos, né? A menina que roubava livros, e o outro mais lindinho ainda, o menino do pijama listrado. Gente, tem inúmeros filmes de guerra, então esse aqui foi apenas sugestões. Pessoal, então é isso. Segunda Guerra Mundial a gente teria que gastar aí umas 3 aulas, mas eu espero que tenha sido legal, que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau.